Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marilda Flores e hoje eu vou falar para esse povo maravilhoso que é o povo do Provive. Primeiro, eu quero agradecer ao Milton e à Sandra pelo carinho, né, pela confiança de me convidar para estar aqui compartilhando um pouquinho das nossas histórias. Bem, nós poderíamos falar, para começar a falar sobre o nosso município, nós poderíamos falar, por exemplo, sobre o 6 de abril de 1579, que é a fundação. Poderíamos também falar dos povos, as nações que habitavam aqui antes da chegada dos portugueses, que eram os tamoios. Nós poderíamos falar das fazendas, das fábricas, poderíamos relembrar o tempo que éramos conhecidos como a Manchester Fluminense, né, fazendo uma alusão, comparação com a cidade mais industrializada da Inglaterra. Nós poderíamos também lembrar algumas personalidades, como Luiz Palmier, a professora Estefânia de Carvalho, o poeta Jorge Laureano, o político Josias Ávila. Entretanto, o que a gente está falando aqui é sobre o 22 de setembro de 1890, aquele marco que conta a nossa emancipação política. A nossa cidade, São Gonçalo, ela era conhecida pelo aroma das flores de laranja, dos pés das laranjeiras. Isso é bem lembrado pela professora, foi bem lembrado pela professora Aida Faria, que foi a primeira vereadora de São Gonçalo na década de 60. Bem, de lá para cá, são 130 anos, 95 bairros, sendo que o Jardim Catarina é o maior bairro do município. 130 anos de emancipação, 441 anos de fundação. Nós temos muitas histórias, né? Nós temos muitas histórias para contar. Um desses resgates, quem está fazendo é o professor Rui Fernandes, da UERJ. Ele também é da paróquia aqui de São Gonçalo. O professor começou a publicar num periódico online chamado Jornal Daqui, uma série de histórias, de resgates sobre eventos do nosso município. E um desses artigos, ele falou sobre as flâmulas, aquelas bandeiras triangulares. Já viu quando o pessoal vai jogar uma seleção de futebol contra outra? Eles trocam flâmulas. Essa flâmula, o significado é que eles estão marcando aquele evento. Bem, essas flâmulas elas servem tanto para o futebol, mas também elas marcam outro, marca às vezes um aniversário, a fundação de uma cidade. Como também nós podemos relembrar? Bem, além desses eventos, né, que a gente pode relembrar das fábricas, dos movimentos, do rodo, do bonde, nós podemos lembrar dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, da pracinha, da ida ao cinema, e eu lembrei, falando do cinema Mutuá, que foi a primeira vez que eu fui ao cinema, aquele cinema que ficava bem na pracinha do Mutuá, e eu fui assistir Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Bem, mas não queremos falar só de locais. Falamos também de pessoas, e aí, nesse momento, eu vou fazer um exercício. Eu quero lembrar de pessoas aqui no município que fizeram alguma diferença na minha vida e que essa diferença ecoa até hoje. Bem, eu lembro primeiro do pastor Zarro, que eu conheci ainda criança. Eu tenho pouca memória sobre ele, mas eu lembro do jeito bonachão dele, o jeito de cuidar. Tem histórias dele com a minha tia Ângela, ele do meu tio também, que ele segurava o cabelo para pedir para cortar esse cabelo tá grande. Essas a maneira dele agir, do cuidado, de ter cada um como o seu filho, isso também marcou uma geração. Eu gosto, mas eu tenho algumas pessoas que eu gosto também de imitar. E uma delas foi né, que foi o meu professor da EBD, é Joel Miranda. O que que eu gosto de Joel? O que que Joel me inspirava? Joel me inspirava bom humor, jovialidade, o zelo da palavra. Então, querer imitar Joel, o jeito de Joel, era uma coisa assim, importante para mim. É uma coisa importante para mim. Eu gosto também de relembrar os memoráveis solos que o meu tio Luiz Carneiro fazia.
E até hoje eu lembro que um solo que ele fazia: "Mostre-me a cruz e acharei o meu lar". Isso são memórias que eu construí. Eu gosto de lembrar também eu gosto de lembrar, de trazer à minha memória, por exemplo, a Wandinha se preparando para fazer um solo no Provive, saindo da cantina. Hoje eu vou fazer um solo e indo alegre, muito feliz para a cantina. Eu gosto de lembrar também da Valma, da responsabilidade da Valma pelo zelo de fazer as coisas para o Senhor. Eu gosto de pensar também, isso é muito interessante porque eu gosto do sorriso da Sandra. Sandra, a esposa do Rui, você sabe que é você que eu estou falando. Sandra, ela sorri com o olhar. O sorriso de Sandra, ele nos envolve, ele nos abraça. E aquele cântico que fala assim, um sorriso se abrindo no olhar, ele representa muito Sandra, porque é assim que a gente se sente quando a gente encontra com a Sandra. A gente se sente abraçado. Então, e tem outra pessoa que eu gosto muito de observar, que é o irmão Gerson Gomes. A potente voz dele cantando, o jeito dele reger o coral Valdemazarro é uma inspiração para mim, porque ele canta e ele faz e a gente percebe em tudo que ele está fazendo que ele faz porque ele acredita, ele vive aquilo que ele acredita. Bem, essas e outras memórias fazem a gente lembrar quem nós somos. E aí eu quero lembrar do profeta Jeremias, que embora estando passando por um momento de grande tribulação, a gente vê o livro que ele estava escrevendo, As Lamentações de Jeremias, ele para e faz uma escolha. Ele quer lembrar, ele quer trazer à memória coisas que possam dar esperança para ele. Então, embora esse seja o momento de falarmos sobre municipalidade, mesmo nesse período tão difícil de isolamento por causa da pandemia, né? É bom lembrarmos que também temos, assim, algumas coisas muito boas em São Gonçalo, que a gente gosta de falar. Nós gostamos de falar dos bons médicos que a gente conheceu, além do Luiz Palmier, que é histórico, aquele médico que me atendeu no posto de saúde e que fez diferença. Eu gosto de falar dos nossos professores, a gente lembra de alguns com muito carinho, né? Lembramos o nome. Eu lembro da minha professora Euseni, da tia Regina, da tia Olga. Eu lembro do externato Mira, que eu estudei ali na Joaquim Salvador, que era da Dona Maninha, uma diretora que era amável, cuidadosa. Eu lembro dela passeando entre os alunos, passava a mão na nossa cabeça. Eu gosto de lembrar também das brincadeiras de rua, né? Eu tentava soltar cafifa, nunca conseguia. Eu gostava de rodar pneus, gostava de brincar com barro, moldar o barro e fazer bonecos, fazer carrinhos, fazer o que viesse à cabeça. As unhas ficavam depois assim uma beleza, né? Mas eram brincadeiras que a gente fazia, fazíamos, que era muito comum. Então, eu gostava também, uma outra coisa que eu fiquei lembrando, fazendo o exercício de Jeremias, eu lembrei que quando eu voltava da escola, vinha pela rua, gostava de andar com os meus amigos, vinha aquele grupo de amigos, saíamos já maiorzinha do Colégio Independência, descíamos a rua ali, e víamos brincando. E às vezes os garotos começavam a brigar e nós ficávamos assustadas. Então, ao mesmo tempo que a gente ria, a gente quase toda vez os meninos estavam brigando por conta de uma bola e discutindo com o outro, e nós ficávamos rindo daquela situação. Mas no trajeto, eu gostava de passar na casa da minha avó para filar uma boia, né? Isso é uma expressão até muito antiga. E eu lembro do cheiro da comida da minha avó. Acho que eu nunca comi um peixe ensopado como o peixe da minha avó. Eu tenho uma memória do aroma daquele peixe. Eu lembro que ela fazia uma omelete com couve cortada fininha. Meu Deus, eu nunca mais comi aquilo. Lembro também as manhãs quando a minha mãe fazia uma polenta maravilhosa. Eu nunca mais comi uma polenta como a minha mãe fazia. Nós comíamos a polenta de manhã e na hora do almoço aquela polenta virava uma iguaria quando ela cortava as tirinhas e fritava e nós comíamos com arroz e feijão. Aquilo era maravilhoso. Bem, esse é um momento de incertezas para o futuro.
É um momento difícil, mas também a gente tem que pensar que esses momentos colocam à mostra as nossas mazelas, as nossas fraquezas. Por isso, o desafio hoje é propor um exercício, que você faça o exercício que o profeta Jeremias fez. E disse para ele, né? Disse para a alma dele: quero trazer à memória o que pode dar esperança. Depois ele escolheu, depois que ele fez isso, ele: o que me dá esperança? E aí ele lembrou a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Deus é fiel. Ele é bom. Ele ele tem todas as qualidades que eu necessito. Ele termina Jeremias com a meditação dizendo assim: bom é o Senhor para aqueles que nele esperam. Para a alma que o busca, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Jeremias 3, de 21 a 26, foi onde eu baseei minha fala, né? E aprendamos, a minha fala é o seguinte, que a gente tem que aprender todos os dias a buscar memórias que alimentem a nossa alma com esperança, sem medo do futuro e deixando o passado aonde ele está. Que façamos esta esta prática, né? Que façamos esse exercício, que tenhamos boas memórias, que busquemos boas memórias. Paz para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado pelo momento que estivemos juntos aqui. Deus os abençoe.